Ei, gente! Hoje eu vou conversar com vocês aqui durante 20 minutinhos sobre por que é tão difícil nós nos enxergarmos sem a máscara que nós colocamos para nos proteger. Porque todos nós colocamos algum tipo de máscara para nos proteger. Seja a máscara de um filtro, eu procurei um filtro aqui no Instagram que ele tem esse colorido aqui no rosto, tá vendo, ó? E eu coloquei, e a palavra personalidade, ela vem de persona. Persona, a etimologia da palavra persona são aquelas máscaras que nas peças antigas da Grécia se colocavam para interpretar papéis. Então usou-se essa palavra persona para poder criar a palavra personalidade, que são os diversos comportamentos, os diversos temperamentos, as diversas formas de interpretar a nossa moralidade, que é o caráter, que estão todos dentro da nossa personalidade. E por que é difícil a gente enxergar realmente quem nós somos? Porque falta descobrir quem é que mora dentro do nosso corpo, ou falando melhor, dentro do nosso cérebro. Hoje vai ter aula aqui no Instituto Cássia Rodrigues e nós estamos com duas turmas hoje. A turma que eu vou ministrar é essa aqui, é a turma que eu vou dar aula da turma que começou em novembro. E essa aqui, deixa eu aceitar aqui, só o Renan, deixa eu aceitar aqui. Essa aqui, ó, é a turma que o professor Henrique vai dar aula. Então vão ter duas turmas hoje aqui. Uma que eu vou ministrar a aula, que vai ser dessa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, os alunos já estão chegando. E a outra que o professor Henrique vai ministrar a aula da psicopatologia diária, da vida diária. E hoje eu vou ministrar a aula as psicoterapias breves. E eu vou fazer, fica ligado que no canal de YouTube eu vou fazer uma live dessa aula que eu estou ministrando. Aí eu vou fazer uma palhinha de algum momento da aula que eu estiver ministrando. Eu vou fazer uma gravação lá no canal de YouTube e eu vou falar sobre as psicoterapias breves. E aí eu separei esse livro que eu mandei para eles, esse livro. Ó, no filtro tem o luminoso, ó, coloca no azul, tá aparecendo, tá vendo? Todos brilhando. E eu vou me basear também nesse livro do Freud aqui, que é o compêndio 18, onde fala do grupos, que a gente vai falar das psicoterapias breves de grupo. Eu vou falar inclusive desses grupos que eu abri desde março, quando começou a pandemia. Eu estou indo para o 10º grupo de pessoas que vieram fazer os grupos de terapia. Inclusive ontem eu pedi ao pessoal que toma conta do Instagram, a Kênia da empresa Estúdio As Manas, que é ela que faz as postagens do Instagram, para fazer umas postagens de fotos dos participantes dos grupos de terapia, que eu tenho um grupo de terapia terça, outro quarta, outro quinta, outro sexta. Nessa semana a gente vai ter aula hoje e amanhã. Quarta-feira tem de novo um grupo de terapia. Então tem grupo de terapia quase todos os dias. Sábado teve aula da turma que começou em março do ano passado. E essa turma de hoje é a turma que começou em novembro. Eu tenho uma turma nova que começa em junho, que ainda estão com vagas. Estão com 2 vagas ou 3, não me recordo, porque quem cuida disso é a Débora, assessora do Instituto. E aí, por que é tão difícil arrancar as máscaras e abandonar papéis? Se vocês querem saber sobre os produtos do Instituto Cássia Rodrigues, você tem que ir lá no site institutocassiarodrigues.com. Lá você vai saber. Por que é complexo para a gente arrancar nossas máscaras e abandonar esses papéis que a gente vai tendo ao longo da vida? Tem um livro, deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Um livro Arrancando Máscara e Abandonando Papéis. Ai, gente, não tá aqui. Saí, eu sou a única que larga a live e vem procurar livro. Não tá aqui, pensei que estivesse aqui, mas não tá. E eu vou fazer voltei. Eu vou fazer uma live que eu vou continuar falando das verdades e mentiras da psicanálise, que eu fiz 8 pontos e eu tenho que fazer mais 10 pontos. E eu vou fazer também uma live explicando o que é inteligência preditiva, o que é inteligência, que é a capacidade de analisar por dados e fatos o futuro.
e pela neurociência, o córtex nosso que fica aqui na frente, que ele é responsável para avaliar o futuro. E tem pessoas que têm essa inteligência preditiva, a mesma que é usada nos algoritmos da internet, dessas mídias sociais, mas tem seres humanos que têm a inteligência preditiva. Ele consegue ver a cena e por análise de dados e fatos, prever o que vai acontecer. E isso é um saber da neurociência. Eu vou explicar isso, porque o órgão no cérebro que é o responsável para prever o futuro, isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com adivinhação, isso tem a ver com experiências de vida, isso tem a ver com o que você já viveu. Então, eu vou fazer uma live, eu estou estudando para isso também, eu vou fazer uma live falando sobre isso. E nós temos que ter coragem de ouvir quem nós somos mesmo. Então, o processo de análise, o processo de você entrar num grupo de análise ou numa análise individual, é o processo de você ver aquilo que você não dá conta de ver em você, e no processo analítico, você vai conseguir entender. O pessoal da aula de hoje está chegando, ó. Pessoal, hoje eu vou ministrar aula de psicoterapias breves com abordagem psicanalítica. Deixa eu mostrar para vocês a apostila em papel, que é dessa aula, que eu sempre trago a apostila em papel, vai que dá problema. Então, a matéria de hoje chama Psicoterapias Breves. Chama isso aqui, ó, Psicoterapias Breves. Então, eu sempre trago minha apostila em papel, porque às vezes a gente precisa de um recurso, a gente precisa de um livro, pode não dar certo. Eu vou fazer a apresentação, os alunos vão ter apresentações em PowerPoint. Mas vocês, quando eu fizer a live, não vai ter só a minha voz explicando. E eu vou fazer uma live no canal de YouTube. Por que é tão difícil a gente abandonar esse formato que a gente desenvolveu e no processo analítico a gente vai entrar em contato com a gente? Mesmo que muitas pessoas estejam vivendo com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, nós temos mais de 15 tipos de transtorno de ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem fobia específica, a gente tem fobia generalizada, a gente tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, a gente tem a ansiedade noturna, que é a insônia, a gente tem o transtorno de pânico ou síndrome do pânico, a gente tem agorafobia, a gente tem fobia social, a gente tem vários. Muitas pessoas estão vivendo esse caos emocional do transtorno de ansiedade, tanto que nós estamos vivendo 50% da população está com ansiedade nesse 1 ano e 3 meses de pandemia, porque no dia 11 de junho, fez 1 ano e 3 meses, que nós estamos vivendo uma nova realidade. Muitas pessoas estão vivendo o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, porque perdeu alguém, porque não dá conta. Eu vi muito a ida do Paulo Gustavo, eu vi muito como os artistas que eram muito... Eu, particularmente, ele foi embora no dia 4 de maio. Eu ainda não estou conseguindo aceitar que o Paulo Gustavo foi embora. Imagina, eu sou uma fã que acompanho ele desde sempre. Então, imagina a família dele tendo que viver agora sem a presença do Paulo Gustavo, que era esse cara tão presente, tão alegre, tão feliz, a nossa eterna Dona Hermínia da trilogia, o nosso eterno delegado Lupercínio do Sítio Pica-Pau Amarelo, o nosso eterno cabeleireiro Renê do filme Divas. Então, aí as pessoas estão vivendo esse TEPT, transtorno de um estresse pós-traumático. E como que a gente identifica as pessoas que sofrem mais? Vamos fazer uma análise para ver se vocês conseguem entender. Óbvio que vocês vão conseguir entender, que vocês são inteligentes. As pessoas que estão vivendo esses transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, vivendo alguma psicopatologia da vida diária, não a psicopatologia do DSM, a psicopatologia da vida diária que o Freud falou. As pessoas, para se resolverem, a primeira coisa que tem que fazer para deixar de sofrer, porque esses transtornos são a única forma que o seu inconsciente encontrou de resolver a sua questão. Vou falar de uma forma bem primária, não é isso, mas para vocês tentarem acompanhar o que eu estou tentando explicar. Você tem... Vou explicar primeiro de doença, para ver se vocês conseguem entender. A doença é um mecanismo de defesa para você não enlouquecer. Você adoece para você não enlouquecer, porque para entrar em psicose. Então, você faz um mecanismo de defesa chamado conversão, você converge no seu corpo aquilo que está te afligindo psiquicamente, porque senão você enlouqueceria se você enxergasse a realidade como ela é.
E vamos agora para esses transtornos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo 50% da população está com transtorno de ansiedade. 50% da população está ansiosa exageradamente, nessas que eu já falei para vocês agora. Então, para você não enxergar exatamente como você é, para não enxergar a realidade nua e crua e verdadeira, você desvia para um transtorno, desvia para uma doença, para você não entrar em contato com a sua realidade psíquica que está aqui no seu inconsciente. Essa realidade psíquica que está no seu inconsciente é quem você realmente é. Só que o que aparece aqui em cima é as máscaras que a gente vai colocando para poder dar conta de sobreviver, para não olhar para esse nosso inconsciente, que é conteúdo recalcado, conteúdo reprimido. E aí quando você escuta de alguém, por exemplo, eu estava atendendo uma moça, atendendo individualmente, uma moça desses pacientes que eu tenho individuais, que são poucos, eu tenho muito grupo de terapia, mas eu não tenho pacientes individuais, muito pouco. Eu cheguei para ela e falei, mas você é muito confusa. Ela entrou em estado de desequilíbrio, começou a mandar milhões de mensagens para Débora, que eu falei que ela era confusa. Ela começou a mandar mensagem falando que ela não era confusa, que é um absurdo chamar ela de confusa, que ela era muito inteligente. Aí eu virei para ela no próximo atendimento, falei, por que falar que você é muito confusa faz você entrar nesse estado de não suportar se ver como confusa? Ou quando eu falo para alguém, poxa, mas você não é inteligente, você tem que olhar para você, você é uma pessoa que está com dificuldade de entender as coisas emocionalmente, está faltando inteligência emocional. Aí a pessoa surta. Esse surto de não suportar, enfrentar uma realidade e achar que ela não pode receber um confusa, ou que você é complicada, que você não entra em análise, isso fala da pessoa. Isso se chama resistência à mudança. Nós temos que tentar entender sempre. Se a pessoa me chamou de sei lá o que, de qualquer coisa, e você não deu conta de enfrentar aqui. Eu atendi uma moça que a irmã dela chamou ela de garota de programa. Falou, eu já até falei numa live isso. A irmã dela chamou ela de garota de programa, mas eu falei, mas você é garota de programa? Mas a pessoa não pode me chamar. Eu falei, mas me fale mais. Que sentimento é esse que você tem? Que raiva é essa que você tem de você ouvir a sua irmã falando que você é garota de programa, mas você não é? Se fosse tudo bem, não tô questionando ser garota de programa. E aí ela falou, mas ela não tem que fazer. Eu falei, as pessoas podem fazer o que quiser. A gente tem que aprender a entender quem nós somos de verdade. E muitas pessoas, eu abro muitos grupos, ó, a galera tá chegando aqui, ó. Tá chegando aqui, o pessoal tá aqui. Deixa eu só falar um negócio aqui. Rapidinho, gente. Não é nada de música. Peraí, gente. Eu mudei de cá para não fazer barulho. Renan, ei, coloca outra aula lá, quadrada, porque o Pedro tá aparecendo no principal. Coloca quadrada igual tá aqui, tá? Obrigada. Tá bom. Nada. Porque tá tendo duas aulas, mas é um olho no quadro, outro na mesa. Porque tem que ficar as coisas do jeito certinho para funcionar. Porque 19h30 eu entro para aula. Então a gente tem que ter esse cuidado de não receber aquilo que a pessoa está falando e achar que nós somos aquilo que a pessoa está falando. E no processo terapêutico, olha, o que acontece demais no processo terapêutico, as pessoas chegam com as dificuldades delas, seja ansiedade, seja pânico, seja fobia específica, seja uma depressão, mas as pessoas não querem perder aquilo que ela tem de estimação, que é a dor que ela tem. Ela não quer entrar em contato com ela quer uma mágica. Ela quer vir para o grupo de terapia, isso acontece direto nos grupos de terapia. Ela quer vir para o grupo de terapia e que eu faça uma mágica, faço uma coisa xamânica, que eu fale, agora você vai dar 4 pulos para a direita e para a esquerda e sua vida vai mudar. Operações, Tabajara. E a pessoa quer essa mágica, mas a pessoa não quer mergulhar dentro dela e ver por que ela tem raiva, por que ela tem tanta ansiedade, por que ela tem tanta tristeza. Ela não quer mergulhar dentro dela, porque quando mergulha dentro dela, ela vai enxergar ela. Todos nós passamos por tristeza, todos nós passamos por angústia, todos nós passamos por situações, seja o terapeuta, seja o paciente. Quem sabe eu estou vivendo alguma situação triste nesse momento, só que eu não posso ser
a situação. Eu tenho que reverberar, eu tenho que tentar avançar, eu tenho que continuar fazendo as lives que eu gosto, eu tenho que continuar fazendo os vídeos que eu gosto, eu tenho que continuar ministrando as aulas, porque as pessoas têm uma ilusão de achar que só ele sofre, e o psicólogo não sofre, o psicanalista não sofre, tá todo mundo sofrendo. Mas por que umas pessoas conseguem sobreviver ao sofrimento e outros não? Por que umas pessoas conseguem entender aquele sofrimento e passar por aquele sofrimento e outros não? Por que muitas pessoas, mesmo sofrendo, mesmo em estado depressivo, mesmo em estado de tristeza muito grande, conseguem avançar e passar daquele sofrimento? E por que outros não conseguem? A resposta está quanto de verdade você quer enxergar de você. A resposta está quanto que você quer ver realmente quem nós somos. A resposta está quanto que você quer perder esse monte de máscara que você vai colocando na sua vida. Então, a saúde emocional é você enfrentar os seus demônios, eu costumo usar muito essa palavra demônios na terapia. Eu consigo falar muito que demônios são esses que te acompanham, que demônios são esses que estão dentro de você, que demônios são esses, demônios não no sentido espiritual, mas que coisas negativas, e eu uso muito essa palavra demônio quando eu estou no momento terapêutico, e as pessoas às vezes se chocam quando eu falo: você está com um comportamento que parece que os seus demônios interiores você não está dando conta. Mas por que as pessoas se chocam? Inclusive, quando você se choca com isso, você está mostrando a sua fragilidade. Você não tem que se chocar com isso. Você tem que falar: gente, então ela está falando que eu tenho uns demônios, mas demônios o quê? Espirituais? O demônios no sentido de que coisas negativas são essas dentro de você que você não consegue largar. E eu fiz a live falando da psicanálise, falando: você prefere verdades que te machucam ou mentiras que te adulam? Você tem os demônios interiores, exatamente, Carol, os demônios interiores de estimação, porque a gente não pode falar um monte de coisa que machuca hoje as pessoas. Nós estamos vivendo um mundo que tá chato. Tudo machuca as pessoas. Muitas pessoas não machucam as pessoas que estão usando máscaras. As pessoas que usam máscaras são aquelas que são eterna dodói, tudo machuca. E de verdade, não vem fazer análise comigo se você quer que eu adule você. Não vem não, não sou eu a psicóloga, a psicanalista, a terapeuta familiar, economista, doutoranda em psicologia clínica, neurociência, que vai fazer terapia com você. Eu não adulo as pessoas, eu quero que a pessoa me pague aquele valor e que ela entre em contato com quem ela é. Mas as pessoas não querem entrar em contato mesmo pagando análise. Elas não querem entrar em contato. Elas simplesmente querem que você fale o que ela quer ouvir, mesmo que ela continue patológica. E as pessoas querem ouvir a verdade dela sendo dita na sua boca, como se ela estivesse certa. E eu costumo falar: ô menina, ô demônio, por que você vem fazer terapia então, gente? As pessoas não suportam. As pessoas não suportam a verdade. As pessoas, elas querem mentiras para continuar tendo os transtornos depressivos, para continuar tendo os transtornos de ansiedade, para continuar tendo os transtorno de estresse pós-traumático e todas as outras questões. As pessoas querem vir fazer terapia de casal e achar sempre que quem está errado é o outro. Na verdade, se os dois chegaram ao caos que estão vivendo, tem erro. Porque nós temos que aprender a não ver tanta dificuldade de enxergar quem nós somos de verdade. Quanto mais dificuldade a gente enxerga em ver a nossa realidade, mais a gente vai sofrer, mais a gente vai ter dificuldade de ver as verdades da vida. Fica ligado, que o povo já está chegando aqui, eu já vou para minha aula. Tá chegando aqui o outro computador também, que tá tendo a outra aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se dá para mostrar. Vai ter a outra aula aqui da outra turma. Hoje tem aula em 2 turmas. Isso que é o Instituto Cássia Rodrigues. Se você quer se tornar um aspirante em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, a sua chance é agora em junho, porque a próxima turma só vai ser ano que vem, em março do ano que vem, ou fevereiro ou janeiro, nem sei quando vai ser, não sei quando que está marcada. Tem um novo grupo de terapia que começa em outubro. Tem as aulas terapêuticas que começam agora em julho. As aulas terapêuticas são aulas
com explicações terapêuticas. Nós vamos ministrar aulas terapêuticas, que são eu, doutora Alexandre e doutora Leila. Nós temos 2 aulas de epigenética, que vai acontecer em agosto e setembro. Tem até aqui no feed hoje uma explicação do que é epigenética. Epigenética é aquele saber que não vai mudar o DNA. Não existe reprogramação de DNA. Mas muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas acreditam em constelação familiar. Muitas pessoas acreditam em coaching no processo de análise. Muitas pessoas acreditam que na hipnose você vai perder seus sintomas emocionais. Tudo isso são técnicas que não são técnicas terapêuticas. O coach não é terapêutico, a hipnose não é terapêutica, a constelação é um engano, sabe? Eu não gosto nem de falar, porque muitas pessoas acreditam, eu prefiro que as pessoas busquem entender a verdade. Tudo, você tem 40 anos, você chegou na terapia com 40 anos, você tem uma vida que foi 40 anos sofrendo. Você acha que alguém vai conseguir mudar você em 1 ano? Se você tem 40 anos de sofrimento, a psicoterapia breve, ela trabalha um ponto focal, mas é só aquele ponto. Depois você tem que ir trabalhando outros pontos. Então, eu sugiro você fazer parte do Instituto Cássia Rodrigues, vem estar no novo grupo de terapia em outubro, vem estar na turma de psicanálise, passa essa live para todo mundo, compartilha essa live para todo mundo. As pessoas têm direito de saber que por que é tão difícil tirar as máscaras. É difícil tirar as máscaras porque a gente não gosta de enfrentar a gente. E no dia que a gente enfrenta os nossos demônios, a gente enfrenta os nossos demônios interiores, igual Carol falou, a gente vai ter uma vida mais feliz. Minha dica, enfrente os seus demônios interior. Tira as máscaras, mesmo que doa. Não existe ninguém 100% bonzinho. Todas as pessoas são normais. Nós precisamos perder esse personagem de achar que a gente é muito bonzinho. Bonzinho já falou patologia. Nós temos que ser bons. E a primeira pessoa que a gente tem que ser boa é pra gente. A primeira pessoa que a gente tem que ser boa é pra gente. Quando você é bom pro outro e é ruim pra você, você tá se enganando e deixa de se enganar. Vou contar com você para compartilhar essa live com todo mundo. Beijo no coração. Tchau. Tchau, gente.